Bom dia, crianças! Bom dia, adultos! Tudo bem? Que gostoso! Chegou o sábado, o dia do Senhor, para a gente descansar na presença dEle. Sejam bem-vindos ao canal, ao vídeo da tia Eliana e do tio Fábio com histórias bíblicas, tá? Então, eu sou Eliana e o Fábio é quem tá filmando. Ele vai participar hoje conosco, tá? A semana passada, sábado passado, a tia contou a história de Jonas, tá? E hoje a tia ficou de contar a segunda parte da história. Vamos lá? Vamos continuar a segunda parte? A tia vai fazer uma recapitulação e aí nós vamos entrar no que aconteceu depois. Vamos lá. O Senhor Deus falou com o seu profeta querido Jonas. Ele disse para Jonas assim: Jonas, eu tenho uma missão importante para você. Você já ouviu falar de Nínive, não? Sim, Senhor, já ouvi falar de Nínive. Então, você vai lá e pede a eles para se arrependerem dos seus pecados. Ai, Jonas ficou pensando sobre aquilo que Deus falou, ele ficou bastante angustiado e preocupado com aquilo. Ele falou assim: não que Deus tenha se enganado, né? Mas porque Deus não se engana. Mas eu não vou a Nínive não, porque se eu for a Nínive, eu serei morto. Jonas sabia que Nínive era uma cidade muito perversa. A Bíblia fala que a malícia de Nínive chegou até Deus. Então, Nínive é uma cidade cheia de sujeira ruim, de coisas ruins, sujeira moral. Então, Jonas, não vou a Nínive não vou de jeito nenhum, é melhor ficar bem longe dessa cidade. Aí, mais do que depressa, Jonas foi à cidade de Jope, que era pertinho da casa dele. E ele lá tinha um porto, e aí ele embarcou num navio com destino a Tarsis, na direção oposta a Nínive. Nínive era para cá e Jonas embarcou para cá, para Tarsis. E ele foi-se embora. Aí ele comprou a passagem, tudo direitinho, né? E estava exausto. Ele entrou no navio, porque fugir de Deus também cansa, tá? Cansa muito não querer fazer a vontade de Deus, é muito mais trabalhoso, tá, crianças, tá, adultos? Aí Jonas foi se esconder lá no porão do navio, procurou um lugar quietinho lá para ele poder dormir, descansar, porque ele estava cansado de fugir de Deus, fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível, crianças, adultos. Aí ele ficou lá no cantinho do navio e dormiu, porque ele estava muito cansado mesmo. Aí, o que aconteceu? Começou de repente a aparecer uma tempestade, como a tia já contou na semana passada, a tempestade muito forte, violenta, assim que o navio começou a sair, andar pelo mar, assim que o navio saiu, a tempestade começou a acontecer. Mas a tempestade era tão forte que os marinheiros, aqui tinha um marinheirinho, tá? Os marinheiros ficaram bem assustados, porque eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. E aí, as ondas começaram a subir, muitas ondas fortes, e o vento... Cada vez mais, sabe, o vento batia na embarcação, no naviozinho que o Jonas estava, e entrava água no barco, e uma confusão muito grande, uma tempestade muito grande. Aí, os marinheiros não sabiam mais o que fazer, eles começaram a orar, a clamar aos deuses deles, que eles tinham, né, deuses de mentira. Eles invocaram os deuses e a tempestade não passava. Aí os marinheiros, desesperados, pegaram os pertences de todo mundo do navio e lançaram ao mar para tentar fazer com que o navio ficasse mais leve, porque a embarcação estava perto de partir, destroçar-se, quebrar-se. Então eles começaram a lançar os pertences no mar.
os pertences tinham coisas valiosas, tinham coisas de valores muito caros, coisas caras, tinha dinheiro, tinha tudo. E eles lançaram tudo lá, carga valiosa, que valia muito dinheiro, alimentos, material do navio, lançaram os móveis do navio, lançaram tudo na tentativa de melhorar e o navio não quebrar e eles morrerem afogados. Aí quando eles viram que nada resolvia, eles continuaram lá na tentativa de levar a viagem à frente. O mestre do navio, ele foi dar uma olhada geral no navio e ele desceu lá no porão e encontrou o quê? Jonas fazendo o quê? Dormindo. Profundamente. Aí o mestre do navio, acorda, Jonas, acorda. Não, Jonas não, porque ele não sabia o nome dele. Só falou, acorda, ore, vai fazer uma oração para o seu Deus, para que ele tenha misericórdia por nós. Comece logo a orar. Aí ele gritou, né? Jonas acordou assustado assim. Daqui a pouco, logo Jonas percebeu que a tempestade estava ali porque ele havia desagradado a Deus, que aquilo estava acontecendo porque ele havia desagradado a Deus. E aí, crianças, aconteceu algo muito bacana, sabe? O Espírito Santo convenceu a Jonas que ele estava ali cometendo um erro. E ele então, os marinheiros perguntaram para ele, né? Não, primeiro os marinheiros lançaram sorte para descobrir quem era que era o culpado que estava acontecendo isso. A sorte caiu sobre Jonas. Aí os marinheiros perguntaram para ele, fulano, quem é você? De onde você é? O que você faz? Por que está acontecendo isso com a gente aqui? O que aconteceu? O que você fez, né, de errado? Aí Jonas admitiu o seu erro. Ele disse, eu sou servo de Deus, o Senhor Jeová. Eu sou hebreu e isso aqui está acontecendo, essa tempestade, por minha causa. Tá? Eu quis fugir de Deus, por isso que está acontecendo isso. Ele admitiu o seu erro, sabe, crianças? E ele se arrependeu do seu erro. E ele estava mesmo disposto a dar a sua vida lá para salvar aquelas pessoas todas da embarcação, toda a tripulação do navio. Ele estava disposto a entregar a sua vida ali para poder salvar o restante das pessoas. Então ele disse assim, olha, a culpa de tudo isso é minha. Então vocês me lancem no mar, que a tempestade vai acabar. Os marinheiros falaram, de jeito nenhum, nós não vamos fazer isso, porque se a gente lançar você no mar, você vai morrer. Nós não vamos fazer isso. E eles continuaram, sabe, a tentar levar a viagem adiante, mesmo com muito medo. Mas crianças, adultos, cada vez a tempestade ficava pior, cada vez as nuvens ficavam mais escuras. Olha, o céu estava escuro e havia também muitos trovões e muitos raios. Tá dando para ver aí, tio Fábio, os raios? Os raios continuaram cada vez mais forte e o vento cada vez mais forte. E as ondas gigantes queriam encobrir totalmente o navio. Jonas tentou convencer os marinheiros que eles deviam lançá-lo no mar. Ele admitiu o seu erro e, mesmo que involuntariamente, ele testemunhou de Deus naquele momento. Então, crianças, os marinheiros começaram, ele falou que Deus era o Criador do céu e da terra, que Deus era o único que tinha poder para conter os elementos da natureza, porque foi ele que criou. Ele deu testemunho que Deus Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, poderia acabar com aquela tempestade. E aí os marinheiros começaram a adorar o Deus verdadeiro, a orar para ele, sabe, crianças? Isso foi muito bonito, porque ele admitiu o seu erro e ele conseguiu testemunhar, mesmo nessa situação aí tão difícil.
E aí o que aconteceu, crianças? Os marinheiros se convenceram que não tinha outro jeito. Tinha que lançar Jonas no mar. E aqui, ó, o tio Fábio botou aqui um videozinho, tá dando para chegar mais perto, tio Fábio, para eles verem? Não, chega mais, tio. Vem cá, olha o peixe, ó um peixe. Jonas foi lançado no mar. E o que aconteceu com Jonas? Ele foi afundando. De repente ele não sabia mais o que estava acontecendo com ele. Ele relata na Bíblia, tem um relato de Jonas em que ele conta o que ele sentiu quando ele caiu na água, quando ele foi afundando, quando ele entrou no mar. Mas Deus teve misericórdia do seu filho Jonas. E Deus providenciou um peixe. Mostra o peixe, tio. Já viu aqui? Um peixe, aqui é um desenho, tá? Nós não sabemos, sabe, que peixe foi esse. Nós não sabemos se Deus criou esse peixe capaz de engolir um homem naquele dia, naquele momento, ou se Deus já havia criado, existia um tipo de peixe que poderia engolir um homem, e aí Deus utilizou esse peixe. Mas a especulação sobre isso é irrelevante. O que importa é acreditar e ter fé. E aí o que aconteceu? Jonas foi engolido por esse peixe. E ele ficou na barriga desse peixe durante 3 dias. Ele teve tempo suficiente para refletir no que ele havia feito, no seu erro, e se arrepender completamente do que ele fez. E lá dentro da barriga, ele orou a Deus e ele pediu misericórdia e perdão. E o tio Fábio vai ler agora a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. A tia vai fazer uma recapitulação dessa oração, tá? Jonas, ele faz umas expressões de dentro, a Bíblia fala, o tio leu aí que ele estava dentro da barriga do peixe. Então, o local onde ele orou era ali, né? Provavelmente estava cheirando ruim, né? Cheiro de intestino, de peixe, né? Uma coisa horrível, né? Mas Jonas, ele mostra a sua forte fé, porque lá dentro ele já fala que Deus ouviu a sua oração. Lá dentro ele já diz que Deus poupou a sua vida, que ele tinha certeza disso, ou seja, ele afirma isso como já o seu livramento como um fato consumado. Então isso mostra a forte fé de Jonas em Deus Todo-Poderoso. E aí ele pede perdão pelo seu pecado e
Deus o perdoa. Então ele se mostra disposto novamente a cumprir a vontade de Deus. E Deus o perdoa. Então Deus providencia que o peixe o vomite na praia e Jonas então sai salvo. Mas ele ficou 3 dias preso no ventre do peixe, refletindo o que ele tinha feito. Essa lição dessa semana e a da semana passada, ela fala sobre comunidade, sobre como as nossas ações podem prejudicar as pessoas que convivem com a gente, né? E também Deus, ele requer que nós reconheçamos quando a gente erra, porque viver em comunidade implica que a gente reconheça quando a gente erra, porque os nossos erros prejudicam os outros. E a gente peça perdão e a gente tente reparar aquilo que a gente fez de errado. E assim Jonas, ele fez isso, ele pediu perdão. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de quando a gente se arrepende e perde o perdão? Está escrito lá o nosso verso áureo para decorar dessa semana. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, vamos repetir, tio Fábio? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados. Para perdoar os nossos pecados. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. 1 João 1,9. 1 João 1,9. E sabe o que diz a mensagem da lição da semana? Diz assim: Deus me ajuda a reconhecer meus erros e a tentar repará-los. Vamos repetir? Deus me ajuda a reconhecer o meu erro e a tentar repará-lo. Muito bem. Olha, Deus requer de nós que a gente faça isso, que a gente se arrependa e que a gente volte atrás e faça o que Deus pediu. Porque olha só o que Jonas fez, ele voltou atrás para voltar e cumprir a missão que Deus havia dado para ele. E agora essa lição não termina aqui ainda, mas tem mais um capítulo, são 3 capítulos e a tia vai contar na próxima semana, se assim Deus o permitir. Tá bom, crianças, adultos? E o que aconteceu agora? Vamos saber na próxima semana como que foi o desfecho final dessa história. Aí, crianças, olha, a tia, cuidado com o dedinho aí, tio. A tia quer dizer para vocês também que os filhos de Deus, como Jonas, quando estão em situação difícil, ou mesmo qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha fé em Deus e ela esteja numa situação difícil e ore a Deus, eles podem a qualquer momento clamar a Deus, que os ouvidos misericordiosos de Deus estão prontos para nos atender, para nos ouvir, como ele ouviu e teve misericórdia de Jonas. Sim, Deus é amor e a gente tem esse privilégio de, quando a gente estiver numa situação difícil, numa angústia, de clamar, mesmo que pareça que o nosso clamor tenha sido em vão, mas Deus, ele tem atenção, ele ouve as nossas orações, ele tem amor e misericórdia pelos seus filhos. E aí, crianças, a Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações e que Deus perdoa os nossos pecados todas as vezes que a gente está disposto a recomeçar e a gente admite que a gente errou. Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance por causa da morte de Jesus no nosso lugar. Olha, é fácil reconhecer que a gente está errado, tio Fábio? Não. É difícil, né? E a gente erra, sabe, crianças e adultos, o tempo todo, sabe? Mesmo uma tarefa fácil que a gente tem que fazer, o ser humano, ele não é perfeito, ele erra. Nós estamos num mundo de pecado, estamos envolvidos com o mal, mas todas as vezes que a gente errar, Deus tem soluções maravilhosas para nós. A maior solução é Jesus. E para reparar o que a gente fez,
Deus também tem soluções, e eles têm soluções que a gente nem imagina. E Jesus, ele nos perdoa, nos lava, nos faz novas criaturas para a gente poder, através do seu Santo Espírito, fazer a sua vontade. Então, olha só, vamos admitir os nossos erros. Deus requer isso de nós. E Deus vai nos dar coragem, pedir perdão a Ele vai nos dar coragem para que a gente possa assumir a responsabilidade do que a gente fez, e Ele vai nos ajudar a resolver o problema, mesmo que o problema seja muito difícil. Tá bom, adultos? Tá bom, crianças? Então vamos agradecer a esse Deus maravilhoso pelo seu amor e a sua misericórdia para conosco, e vamos responder a Ele admitindo os nossos erros. Alguma coisa, vamos pensar, alguma coisa que vocês tenham feito essa semana que não tenha agradado a Deus? Vocês falaram mal do vizinho? Vocês fizeram alguma coisa que Deus não ficou feliz? Crianças, vocês comeram um pacote de biscoito todinho sem dividir com ninguém? Vocês empurraram um amiguinho que tinha empurrado vocês também? Vocês quiseram se desforrar? Tudo isso é coisa errada. Vamos pedir a Deus que nos perdoe e nos ajude a admitir e a não fazer mais coisas erradas, tá bom? Amantíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te somos muito gratos e nós te adoramos como os marinheiros do navio em que Jonas estava. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou histórias maravilhosas para nos ensinar que o Senhor nos ama e que o Senhor está disposto a nos perdoar. Nos ajude, Senhor, a reconhecer os nossos erros e, mais do que isso, abandoná-los e fazer finalmente a sua vontade através da capacitação do teu Santo Espírito. Capacita-nos, Senhor, lava-nos com teu sangue, ajuda as crianças e os adultos a pensarem nos seus erros e como Jonas ficou pensando 3 dias no ventre do peixe, e a refazerem essas situações com a tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos pelo teu amor. Amém. Amém. Tchau!